Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do livro Despertar do Espírito da Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar do último item do capítulo 2, onde a Joana vai nos remeter sobre a importância do encontro com a verdade. Muito bem. Quando nós falamos em verdade, a Joana já começa com uma frase que diz que o conceito sobre verdade é muito rico em propostas relativas. Então, dentro deste conceito, nós temos o que a gente chama de verdade relativa e o que nós chamamos de verdade absoluta. Relativo significa um adjetivo que denota ou demonstra algum tipo de relação, ou seja, ele é relacionado, pode se referir a algo ou alguém. Se existe uma relação, significa que aquilo que é relativo depende de algo. Então, depende de um conhecimento de uma determinada cultura, um conhecimento de uma determinada crença, ou seja, o que é uma verdade para um pode não ser uma verdade para o outro. Se nós pegarmos, por exemplo, várias diferenças aí de realidades entre as próprias religiões, cada uma delas possui a sua verdade relativa. No entanto, nós vamos trabalhar aqui a respeito da verdade absoluta. E o que é absoluto? Em filosofia, é definido como a realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais, ou seja, é aquilo que é em absoluto, independente da tua crença, independente da tua vontade, ela simplesmente é. E assim, sobre o ponto de vista psicológico, seria então o saudável, o comportamental, o emocional, ou seja, o proporcionador de bem-estar e de harmonia. Vamos falar um pouquinho a respeito da construção desta verdade absoluta. Para que a gente comece então a refletir sobre a construção da verdade, vamos tomar por base o preceito ensinado por Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo o processo do conhecimento, ele vai acontecer primeiramente em nível racional, porque tudo começa no pensamento, ou seja, na razão. Dizendo conheceis a verdade, Jesus vai nos ajudar a refletir sobre a verdade que liberta por meio do autoquestionamento, que nos revela a verdade que existe dentro de cada um de nós. A partir disso, nós vamos ser convidados então ao exercício dessa verdade, sobre a qual nós vamos refletir para tentar senti-la dentro dos nossos corações. Depois de adquirir o hábito, então, da reflexão, ainda que a gente não consiga sentir essa verdade absoluta com toda a pujança, ela pelo menos vai ficar brilhando em nossas consciências. E como a consciência é a lei de Deus pulsando em nós, não nos é possível ficar muito tempo sem realizar mais esforços para sentir essa verdade, porque a vontade de vivenciar vai vindo então automaticamente a partir da luz que esse conhecimento nos proporciona. E como a verdade fica iluminando o caminho que trilhamos, a partir daí nós já não seremos mais os mesmos, pois ela gradualmente vai nos libertar. Eu vou contar então aqui para vocês uma história para ficar mais simples, né, da gente trazer tudo isso para o nosso cotidiano. Essa história é a história de Clotilde. Ela está escrita no livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, no capítulo 7, cujo título é Onde houver erro, que eu leve a verdade. Clotilde é muito envolvida no movimento espírita. Ao longo do tempo, ela construiu a imagem de uma pessoa muito devotada e muito evoluída.
Apesar de tudo isso, ela não se sente bem consigo mesma, porque ela sente muitas culpas e uma inadequação muito grande, porque ela reconhece dentro dela que não aplica todos os preceitos da doutrina espírita em nossa vida. Isso se confirma em várias somatizações que ela apresenta. Porém, ninguém percebe isso, porque a Clotilde está sempre demonstrando estar de bem com a vida e a todo momento ela aconselha os outros sobre os caminhos que devem seguir, sem, contudo, aplicar a si mesma as orientações que transmite. E eu acho que muito de nós, podemos nos encontrar dentro da mesma história, em maior ou menor grau, da Clotilde. Então, o que acontece? A Clotilde, ela mistificou a própria vida, porque ela criou uma imagem de si mesma que não corresponde a essa realidade. Ela criou uma daquelas personagens que nós já estudamos, que vem da face mascarada do nosso ego. Então, ao invés de reconhecer a verdade que traz em si mesma para se libertar deste personismo, ela faz ao contrário, porque ela alimenta ainda mais a imagem de uma pessoa virtuosa que não traz nenhum problema em si. A vida, no entanto, está convidando essa pessoa para conhecer a verdade, para que a verdade a liberte dessa personagem da espírita evoluída que ela criou para pretensamente ajudar os outros, mas que em realidade a faz fugir de si mesma num processo, então, de auto-engano. Dito tudo isso, nós vamos começar a entender, então, que a única maneira de se chegar à verdade absoluta é através do self. Então, é retirando todas aquelas camadas que nós temos ao redor do self. Lembrando que a Joana ela coloca 2 pontos aqui no capítulo de suma importância para que a gente consiga fazer isso. E o primeiro deles é a honestidade. Então, é a honestidade para com você mesmo. Se eu te perguntar assim, quem você é? Muitas vezes a gente não sabe ainda o que responder. Eu mesma ainda estou também nessa descoberta. Mas é muito difícil. Quem sou eu? Muitas vezes a gente pode até falar com palavras bonitas, palavras eloquentes e com vocabulário muito rebuscado, mas o interessante é quem você sente que você é aí dentro de você. E muitas vezes nós ainda vamos estar um pouco perdidos em relação a isso. Por quê? Justamente porque nós assumimos então várias personalidades que são parasitas e que intoxicam realmente a nossa essência divina, o nosso eu maior, não nos deixando então a conexão direta com a nossa centelha divina. Dito isso, ela coloca então a honestidade como o primeiro ponto fundamental para que a gente comece a descascar essas camadas. Então, através da honestidade, você vai olhar para você mesmo e você vai falar, poxa, é verdade, eu estou um pouco perdido. E aí vem a necessidade então de recorrer à ajuda da psicoterapia, ou da meditação, ou do auxílio espiritual, da forma que você quiser, ou tudo isso junto, mas recorrer à ajuda para que você comece a identificar essas personalidades e aí, paulatinamente, ir tentando se desmistificar de tudo isso. Então, é desconstruir cada uma delas, lembrando que tais personalidades são oriundas dessa existência, mas também do resultado das experiências de desafio que nós trazemos aí de outras encarnações. Então, muitas vezes o auxílio espiritual, ele vai ser de suma importância também. Mas ela coloca um outro ponto, que é também bastante importante, que é o prazer que você vai sentir quando você começa a descascar tudo isso. Então, ela nos diz o seguinte, conforme você vai identificando uma personalidade parasitária que você tem, e aí você vai
desconstruindo essa personalidade parasitária, você vai sentindo um prazer inimaginável, algo se floresce dentro de você que você nunca sentiu, porque é realmente aquela sensação de liberdade, é aquela sensação de ter abandonado uma amarra, uma prisão realmente que te prendia aqui no plano ainda de provas e de expiações. E isso vai te dando aquela força necessária e aquele prazer necessário para ir fazendo a desconstrução, então, de cada uma dessas personalidades que nós fomos adquirindo ao longo da nossa existência. E aí, então, nós percebemos que a honestidade conosco mesmo vai impor uma consciência de valor real, absoluto, né? Que não ocorre quando a gente age de forma mais irregular. Porque para fazer uma análise coerente de como nós estamos nos comportando, o indivíduo tem que estar revestido de uma grande coragem. E essa coragem ela vai servir para poder desmascarar esse ego arbitrário, dominador, né? Que muito poucas vezes ou quase nunca admite o seu próprio erro. Essa coragem, ela vai então relacionar todas as dificuldades, todas as imperfeições morais, todos os nossos deslizes, né, que contribuem para a nossa falta de harmonia. Então, é nesse capítulo e é nesse ponto que a coragem vai enfrentar o medo. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que ocorra a queda do orgulho. E eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque quando você precisa descer desse pedestal em que você mesmo se colocou, ou seja, quando nós precisamos quebrar o nosso orgulho, muitas vezes nós vamos sentir uma humilhação muito grande, em maior ou em menor escala, dependendo do quão orgulhoso você é. Então percebam que essa humilhação que nós sentimos, que nós vamos sentir quando fizermos isso, ela pode ser oriunda e pode verificar a insensatez da ilusão em torno da falsa superioridade que nós criamos e que nós achamos que somos superiores aos outros, ou ainda ela verifica a insensatez da ilusão em torno da falsa e da tormentosa inferioridade. Um exemplo muito legal que eu gosto de sempre usar para a gente falar, né, dessa questão do ser independente de qualquer coisa é o exemplo, por exemplo, da flor. A flor, ela pode estar enfeitando a sua casa, ela pode estar no meio do lodo, ela pode estar crescendo no pântano, ela pode estar em cima de um caixão, não importa onde ela está, ela será sempre a flor. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma rosa, para alguns, essa rosa ela vai representar o símbolo da beleza, ela vai representar o símbolo da pureza. Para outros, vai ser alguma memória triste, porque vai lembrar enterro, vai lembrar uma coroa de flores em cima de um caixão. Não importa o que nós pensemos sobre a rosa ou sobre a flor, porque ela vai ser sempre a rosa, independente daquilo que você pense sobre ela. E o mais importante, independente da situação em que ela está colocada. Ela não muda o seu perfume, ela não muda a sua constituição física por conta disso. Nós deveríamos ser assim. Quando nós atingirmos esse estágio de desconstrução de todas essas personalidades parasitas que nós temos dentro de nós, nós seremos aquilo que somos, independente da opinião dos outros, independente do momento em que eu estou na minha casa, ou que eu estou no meu trabalho, ou que eu estou lidando com aquele funcionário. Quer dizer, eu vou ser sempre a mesma pessoa. Não importa a situação e não importa a adversidade. E é isso que é importante. Então é você conseguir abandonar essas personalidades, abandonar os clichês, né? Porque a gente fala muito, né? Não, mas não é nada pessoal, é trabalho, né? Ou então, eu não posso ser quem eu sou na frente dos meus filhos, eu não posso ser do mesmo jeito com os meus funcionários. E para alguns, isso é muito forte, isso seria algo inadmissível.
mas é essa desconstrução tão necessária. Então, quando você conseguir ser a mesma pessoa no seu trabalho, na sua família, independente do ambiente que você esteja, aí sim nós vamos conseguir identificar que nós estamos no caminho certo, então, de busca da nossa autoconsciência, daquilo que nós somos dentro da nossa essência de criação. Então, vocês percebem que em todos os itens desse capítulo, nós voltamos aqui nessa figura, né? Do self, do ego e da face mascarada do ego, da onde emergem, então, as nossas diferentes personalidades. Por que a gente vem voltando? A Joana, acredito até que de uma forma muito didática, em cada item ela acrescenta algo mais em relação a essa figura que é tão importante fixar. Então, até agora, nós estudamos até o ponto em que essas personalidades emergem como parasitas, né, e que sugam a nossa energia e que dividem o nosso dispêndio energético para que a gente se comporte em cada lugar de uma maneira diferente. Só que a partir desse ponto, ela vai acrescentar algo mais. Ela vai nos dizer que aqui, de todas essas personalidades que nós estamos emanando, junto com elas, nós podemos então criar uma ilusão em torno de uma falsa superioridade ou de uma tormentosa inferioridade. Então, esses dois pontos agora é o que nós vamos aprofundar nesse item desse capítulo. Essas posturas são reativas e são relativas, portanto, não são absolutas. E elas caracterizam dois tipos de defesa da nossa desconexão. A primeira delas, então, é o sentimento que nós criamos de superioridade em relação a algo ou alguém. São aquelas pessoas que se impõem à causa do sofrimento. Agora, o segundo tipo de defesa que nós criamos pode ser também como o sentimento de inferioridade, no qual nós vamos tentar então fugir da causa do sofrimento, adotando para isso atitudes destrutivas. Então agora a gente começa a acrescentar pontos cada vez mais profundos em relação ao estudo dessas personalidades do ego. Vocês podem observar que ao longo das aulas, a Joana ela vem colocando para a gente pedacinho por pedacinho. Isso é muito importante para a nossa real compreensão da coisa, né? Para que devagar nós vamos então montando o esquema de como tudo isso funciona, para que aí sim a gente possa fazer a desconstrução, né? O esquema reverso. Então, o que ela vem trazer agora nesse capítulo para a gente, além dessa emanação das personalidades parasitárias que nós fazemos, é que essas personalidades, elas ainda podem adotar condutas diferentes. Então, você pode adotar uma conduta de superioridade ou uma conduta de inferioridade. De qualquer forma, são duas condutas do ego, que nós vamos ver em detalhes agora. Vamos começar então com aquele sentimento de superioridade que alguns de nós vai criar. A superioridade ela vai se caracterizar por uma sensação de pseudo-poder, ou seja, uma exaltação de si mesmo por causa de falsos valores e conquistas. Muito bem. Esse sentimento de superioridade, ele pode vir disfarçado. Ele vem disfarçado na forma da maledicência ou da não indulgência, que nós podemos observar em detalhes em um capítulo muito específico do nosso Evangelho. Mas isso pode ser tanto na forma de ver ou de agir na nossa vida. Então são aquelas pessoas que vão fazer adulações sempre com dissimulação, tentando manipular as outras pessoas pelos bastidores para conseguir aquilo que ela quer, porque o que ela quer é conquistar. E para isso, ela se acha muito superior a tudo e a todos, e ela molda então, muitas vezes disfarçadamente, se posando de uma criatura muito enobrecida e muito boa, né? Mas que no fundo está apenas manipulando para conseguir os seus desejos.
Então, aqui nós nos deparamos com um sentimento egóico muito comum. Essas pessoas que se sentem superiores são aquelas pessoas que mais vão sofrer com a queda do orgulho, porque esse movimento é um movimento de orgulho puro. E esse movimento egóico nos impede de aceitar e muitas vezes até de perceber as nossas limitações. Com eles, nós vamos criar então um eu ideal fantasioso, que é o maior obstáculo da ação consciente do autoconhecimento. Porque com esse movimento do orgulho, nós não aceitamos que existem em nós pensamentos e sentimentos negativos. É o caso, por exemplo, da Clotilde, né? Que nós vimos aí na história. Então, esses sentimentos negativos que precisam ser transmutados, esse movimento do orgulho, ele vai nos impedir de até saber que nós temos esses sentimentos. Então, por isso, essas pessoas desenvolvem o perfeccionismo. E isso fica depois muito difícil de se sustentar ao longo da vida, porque você não vai conseguir ser perfeito. Existe também um outro tipo de superioridade, que não é esse tipo mais disfarçado, mas é aquela superioridade franca, que é feita sem dissimulação. São aquelas pessoas que abusam do poder e abusam da autoridade. São aquelas pessoas que entram na briga não para criar uma discussão, não para acrescentar, elas entram na briga para ganhar, sempre. E ai de quem ousar afrontar ou tentar dissimular esta pessoa, porque na cabeça dela, ela é uma criatura tão perfeita que como ela pode permitir que outro tente se impor a ela? Nesse momento, é muito legal a gente lembrar da aula de autorrealização, onde nós vimos as tentações do ego, que eram 3, lembram? Sentimentos de privilégio, superficialidade e crença na infalibilidade. Essas pessoas que estão adotando essa postura de superioridade se sentem extremamente privilegiadas e se acham infalíveis a ponto de poderem, nas suas camadas mais internas, negociarem com Deus para conseguir aquilo que mais desejam. O segundo tipo que nós vamos encontrar, mas não obstante a essa postura doentia, então, que nós vamos adotar, são aquelas pessoas que se afugentam nos sentimentos de inferioridade. Essa inferioridade, ela pode ser voltada para si, que é aquela situação em que o indivíduo se autodestrói. Então, ele vai adotar comportamentos permissivos e abusivos que buscam prazer ilusório para tentar anestesiar o sentimento de vazio. Aqui entram os vícios autodestrutivos, aqui entra o álcool, entra o tabaco, entra o sexo desenfreado, entra as compras compulsivas ou qualquer outro tipo vicioso que tenta preencher aquele vazio que você tem. Então, esses comportamentos, como são desequilibrados, fazem com que a pessoa, aos poucos, vá se autodestruindo a fim de tentar preencher esse vazio existencial. E essa inferioridade, ela pode também não necessariamente ser voltada para si, mas ela pode ser então expressada de uma maneira voltada para as outras pessoas. E aí são aqueles indivíduos então que tentam agredir e destruir o outro. São aquelas pessoas que buscam o ponto fraco dos seus semelhantes e das pessoas que estão ao seu redor, tentando sempre diminuí-las, para que, na tentativa de diminuí-las, ela tente se sentir superior. Agora, nós somos extremamente complexos e é claro que dentro daquele leque imenso de personalidades que nós emanamos, nós podemos criar tanto personalidades que trazem os sentimentos de superioridade, mas também personalidades que trazem os sentimentos de inferioridade. Então, nós podemos trabalhar com ambas ao mesmo tempo. Somos complexos demais para tentar nos rotular e nos nivelar em uma única dessas duas sensações.
Eu acho que agora, observando tudo isso, nós podemos entender melhor aquela parábola do filho pródigo, né? E nós podemos entender também, quando eu falei para vocês na aula das superpersonalidades, o porquê aquela pessoa que a gente mais critica, que a gente jurou a vida inteira que nós não seríamos iguais, na verdade nós somos iguais, ou nós temos comportamentos muito parecidos. Dentro da parábola do filho pródigo, rapidamente falando, e existem muitas aulas específicas sobre isso, para quem quiser aprofundar, mas nós temos então 2 filhos ali com condutas extremamente diferentes. Um vai, tem as experiências da vida e depois retorna à casa do pai. O outro fica ali do lado. Mas ele fica ali do lado do Senhor, vamos dizer assim, com uma afeição, um pseudo-amor. Porque, na verdade, nenhum dos 2 filhos se sentia conectado com Deus. Aquele que saiu, que vamos dizer assim, seria a nossa representação, né? Nós estamos afastados da nossa centelha divina e estamos então levando uma paulada atrás da outra para através desse processo retornar à casa do Pai, né? Podemos, acho que a maioria de nós nos considerarmos como realmente o filho pródigo, mas aí nós também temos outro filho, que é aquele filho que adota as pseudo-posturas de amor, de fraternidade, né, de altruísmo, mas que está em busca, na verdade, de um sentimento de privilégio muito grande. Porque quando o outro filho retorna e o pai diz, então tudo bem, você está bem-vindo, nós estamos de portas abertas aqui para te receber. O outro fala, mas como? Eu que fiquei aqui trabalhando como um escravo para você, não terei um reconhecimento maior? E ele que saiu para o mundo, que fez todas as burradas da vida, vai ter a mesma chance do que eu? Então você percebe que são 2 pessoas que têm condutas muito diferentes, mas que têm a mesma falta de conexão com Deus. E é por isso que nós só sofremos mediante a essa desconexão. Então, se nós pararmos para pensar e se nós analisarmos aquela pessoa que nós tanto criticamos, nós vamos ver que provavelmente, apesar da conduta ser diferente, os nossos sentimentos, o nosso vazio existencial, ele vai ser muito parecido. E quanto mais parecido é esse vazio, e mais eu adotar pseudo-personalidades parasitárias para compensar tudo isso daí, mais então eu tenho uma afinidade com aquela pessoa e enxergar o porquê aquela pessoa está sentindo aquelas coisas. Então é por isso que esse processo acontece. E é por isso que ela nos fala também muito dessa questão da humilhação. Como eu já falei para vocês, não é que nós vamos ser humilhados, mas nós vamos nos sentir muito humilhados, porque nós vamos ter que quebrar o nosso orgulho. Sabe, se eu falar para você agora, olha, pega aquela pessoa que você sempre criticou. Você consegue se ver sendo igual a ela? Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes é algo que a pessoa não vai admitir, pelo menos agora em hipótese nenhuma, tá? Mas seria muito bom que a gente já começasse a pensar sobre isso. E não estou dizendo que vai ser fácil também identificar, né, esse processo e esses sentimentos, mas é algo que nós temos sim que começar a fazer. Portanto, quando nós conseguirmos nos despir de todas as personalidades, nós vamos ser independente da estação, independente da dificuldade. Então, pode fazer frio, pode fazer chuva, pode fazer sol, pode estar quente, podemos estar no inverno, podemos estar plenos, podemos estar com dificuldades financeiras. Isso não nos abala mais, isso não nos modifica mais, porque seremos de verdade dentro da verdade absoluta. Então, esse encontro com essa verdade é o que vai nos levar à paz interior, porque imagina que maravilhoso seria se, diante a qualquer dificuldade, a qualquer experiência desafiadora que nos aparece, nós estaremos sempre plenos, nós estaremos sempre em paz, porque nós não vamos ter que pensar no que nós vamos fazer, como que a gente vai se comportar. Eu acho que isso seria, assim, maravilhoso.
E aí, então, o que a gente percebe? Onde que está essa verdade? Essa verdade, ela está lá dentro, naquela última camadinha que nós vamos chegar no self, no eu maior, no nosso eu interior. E aí, eu acho que, de verdade, o que todo mundo quer é ser feliz. O que todo mundo quer é paz, é tranquilidade, né? É se sentir pleno. Bom, algumas pessoas, e eu escuto muito isso no centro, né? Falam assim, mas seria muito chato, né? Um mundo em que todo mundo fosse bonzinho, não ia ter graça. E eu sei que a gente fala isso brincando, né? Mas como toda brincadeira tem um fundinho de verdade, isso também nos remete à nossa falta de imaginação, né? Imaginação o suficiente para entender que a paz e a tranquilidade não significa falta de atividade, né? Porque essa sensação de desprendimento, quando a gente consegue se superar e quando a gente consegue quebrar pelo menos uma das flechas e das superpersonalidades que nos mantém preso aqui, é uma sensação extremamente gratificante, né? E cada vez mais nós vamos então nos aproximando com sensações maiores e vamos nos sentindo mais livres. E isso, todas as pessoas que passaram por aqui, que nos servem de exemplo, que já alcançaram um pouco disso daí, todas elas nos dizem a mesma coisa, que é a vontade que você tem de ajudar quando você começa a sentir isso. Porque eles dizem que o sentimento, ele é tão maravilhoso, ele é tão gratificante, que nasce com você uma vontade de levar todo mundo junto com você. Então você quer que aquelas pessoas comecem a sentir isso que você está sentindo. E aí então você começa com aquele sentimento de ajuda verdadeira, né? Você começa a trabalhar no voluntariado, não porque você precisa, porque você chegou ali pela dor, como a maioria de nós chegamos, né? Ou porque nós estamos preocupados com os processos obsessivos que nós temos, não por isso, mas é aquele sentimento altruísta verdadeiro. E aí, gente, a gente percebe que tentar buscar conexão espiritual lá na Índia, né, num templo sagrado, ou em qualquer lugar externo, nada mais é do que uma outra fuga espetacular da realidade que nós estamos fazendo. Porque a busca, ela tem que ser interna. Nós temos que nos voltar para dentro de nós e não procurar coisas externas. Eu gosto muito de um filme com a Julia Roberts, eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, que é Comer, Rezar e Amar. E na parte do rezar, ela vai para a Índia e ela tá num templo ali, não é spoiler não, tá, pessoal? É só um pedacinho, mas ela tá num templo ali, tentando meditar, tentando se conectar, mas ela não consegue. Então ela tá preocupada com o barulho do ventilador, ela tá preocupada com as pessoas andando ali ao redor. E quando ela sai da meditação, que ela não conseguiu fazer, ela confessa para um colega ali, um acompanhante que está com ela, que a única coisa que ela conseguia pensar é em como ela iria decorar o cômodo da casa dela, que ela queria montar para fazer as meditações quando ela voltasse para a cidade natal. Então, muitos de nós fazem isso, né? A gente está preocupado em como a gente vai fazer, em como a gente vai meditar, em como a gente vai orar, que palavras que nós vamos usar, e isso é o de menos, porque o sentimento vale muito mais do que qualquer palavra que você use, do que qualquer instrumento. É claro que um lugar tranquilo, com o uso de incenso, né, dos perfumes, com o uso de uma música bacana, pode facilitar muito. Então são ferramentas que a gente tem que usar, mas a gente tem que ter em mente que naquele momento que você tiver, então, mediante uma experiência de desafio, e se você conseguir identificar que é ali, naquele momento que você precisa de uma conduta boa, respira, conta até 10 e faz essa calmaria dentro de si, sem precisar de nada, né? E aí que nós vamos chegando, então, realmente ao encontro com essa verdade tão esperada. E agora, parafraseando então a nossa Joana de Ângeles, a verdade compensa, ela estrutura e proporciona a nossa saúde. E é isso, né? Eu acho que
ficou muito claro nesse capítulo que nós só vamos conseguir paz, nós só vamos conseguir a tão almejada tranquilidade, a tão almejada felicidade, fazendo esse encontro com a verdade que está dentro de nós. Então, que nós possamos nessa noite, principalmente na hora que vocês forem dormir, vamos pedir, não é? O pedir e obtereis. Então vamos pedir para que a gente tenha força e coragem para vencer essas cascas. Vamos pensar naquela pessoa que a gente critica tanto e vamos encarar a verdade de que ela é o nosso espelho, de que nós somos sim muito, muito parecidos. Vamos pedir para que a gente consiga então identificar por que nós somos tão parecidos assim. E quem sabe você identificando isso, primeiro que ela, você consiga de verdade ajudar essa pessoa a também ser uma pessoa melhor. Então vamos pedir tudo isso, tá bom? Vamos pedir também pelo nosso planeta, vamos pedir para todas as pessoas enfermas que estão nos hospitais e vamos aproveitar, porque nós estamos estudando o caminho que nos leva dentro de nós. E nós sabemos que nós não podemos mudar as outras pessoas. Se a gente quiser mudar o mundo, nós temos que mudar a nós mesmos. E a partir do momento que a gente se modifica, talvez nós possamos então ser um exemplo para que as outras pessoas nos olhem e aí sim queiram mudar, porque querem seguir o nosso caminho. E é assim que a gente faz então a verdadeira mudança. É assim que começa dentro de cada um de nós, dentro do nosso reflexo, daquilo que nós somos. A partir disso, nós vamos conseguir mudar o mundo. Muito boa noite para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.